Olá, olá pessoal, né? Aqui eu estou acompanhando o pessoal do Instagram e aqui eu estou acompanhando o pessoal do YouTube, tá bom? Então vamos lá com o nosso tema de hoje. Vamos acabar com a má vontade do Instagram. Deixa eu colocar o tema aqui. Boa noite, Rani. Boa noite, Ione, Eliane, Gisele, Samuel. O nosso tema de hoje é esse aqui, tá? Depressão não é falta de Deus. Boa noite, Luau. Quem mais está por aqui? Boa noite, Tuane. É isso aí, pessoal. Aperta aí no coraçãozinho, tá? Pessoal, vejam só. A transmissão hoje ela é simultânea, tá? Aqui eu tô no Instagram e aqui eu tô no YouTube, tá bom? Então, se você me segue no Instagram, tá? Depois vai lá no meu canal do meu YouTube e me segue. E para quem tá aqui no YouTube, né, me segue também lá no Instagram, tá bom? O que é que vocês acham? Eu vou fazer a transmissão aqui, né, a partir do Instagram. O YouTube eu estou fazendo um teste, tá bom? Mas para quem está aqui nas duas plataformas, né, vocês acham que depressão é ou não é falta de Deus? Né? Vamos esperar um minutinho só para o Instagram, né, entregar a live, tá bom? E depois disso a gente já entra no tema, tá bom? O que é que vocês acham? É ou não é? Aperta aí nos comentários ou no coraçãozinho. Deixa aí os comentários de vocês, tá bom? Boa noite. E aí? Depressão, também a ansiedade, é falta de Deus ou não é falta de Deus? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thaís. Boa noite, Samuel. Acredito que não seja, mas ele te auxilia a sair dessa distinção, dessa situação. Beleza. Boa noite, Felipe, Zamara. É? Boa noite, minha amiga Fernanda, paz e bem. Boa noite, meu amigo irmão Lucas. Não é falta de Deus, não é? Boa. Já vi aqui que vocês estão alinhados com a resposta. Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, tá bom? Vejam só. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A depressão, ela é um transtorno de humor, tá? Existe um outro transtorno de humor que a gente chama de transtorno borderline, tá? Mas hoje eu vou falar sobre a depressão. Veja só, a depressão ela é um transtorno de humor, tá? Então, quem tem esse problema, né, há uma variação ali no humor, né? Por exemplo, a bipolaridade é outro transtorno de humor, tá bom? Então, esses transtornos de humor, né, alguns deles têm fatores genéticos e outros têm fatores ambientais, ou seja, o ambiente contribui para isso, tá? Por exemplo, na bipolaridade há um componente genético ali. A pessoa pode herdar uma parte disso, tá? Desse transtorno de humor chamado bipolar, do ponto de vista genético, e também o ambiente influencia. A depressão, não é? Ela também tem um componente genético, mas, sobretudo, o que leva uma pessoa a ter depressão é justamente os fatores, principalmente ambientais, estilo de vida, tá? Eu não sei se você sabe, tá bom? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, pessoas que geralmente, né, vivem de casa para o trabalho, trabalho para casa, isso por longos anos, essa pessoa tem uma facilidade a desenvolver doenças emocionais. Isso ao longo dos anos, tá? Quando a pessoa vive muito presa a esse ciclo. Então o que é que acontece? Se a depressão é um transtorno de humor, né, se ela tem uma relação direta com fatores ambientais, ela tem um componente genético, né, então, por exemplo, se na sua família, né, você tem pessoas próximas a você, né, que sofrem ou que sofreram de depressão, cuidado, tá bom? Se são pessoas próximas a você, tipo pai, mãe, irmão, tios próximos, né, avós, então tenha cuidado. Você precisa, né, trabalhar ali o seu estilo de vida, né, para que você possa, né, futuramente não sofrer deste problema, tá bom? Porque e falta muito aqui no nosso país, né, no Brasil, muito psicoeducação. Né? O que é psicoeducação? É aprender, é ensinar a gente a lidar com as emoções. Tá? Mas hoje eu não vou falar dos fatores
do DSM-5, né, que está ali os critérios de diagnóstico da depressão, mas eu quero falar justamente sobre esse tema aqui, né, depressão, esgotamento, né, esgotamento emocional, esgotamento mental. Isso não tem nada a ver com falta de Deus, tá? O que é que pode causar depressão, Alexandre? Por exemplo, a depressão pode ter um viés biológico no teu corpo, tá? Então, falta, né, de nutrientes, né, falta de neurotransmissores, hormônios desequilibrados. Então isso pode levar, né, a pessoa a ter ali algum quadro de depressão em algum grau, ou leve ou moderado, tá? Inclusive, né, psiquiatras sugerem muito que pessoas que têm depressão leve e moderada, a pessoa pratica uma atividade física, mudando o seu estilo de vida, a pessoa começa também, né, a trabalhar e a eliminar ali aquele quadro depressivo. A depressão também, como eu falei agora há pouco, ela está associada a fatores ambientais, né? Ou seja, estilo de vida, como é que foi a infância daquela pessoa. Por exemplo, pessoas que conviveram em um ambiente onde esse ambiente, né, era um ambiente caótico, era um ambiente desorganizado, isso pode ser um fator que contribui. Ou seja, crianças elas precisam de ordem, crianças precisam de rotina, melhor dizendo. Né? Então, ou seja, a criança ela precisa saber, né, a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de ir para a escola, a hora de brincar. Então a falta de rotina, um ambiente caótico pode ser um outro fator ambiental que leva uma pessoa a ter depressão. Tá? O componente genético, como eu falei, é um outro fator. Tá? Pessoas que conviviam nesse ambiente caótico, né, que eram cobradas, que eram comparadas, né, pessoas que ali crianças e foram crescendo, se tornaram adolescentes, se tornaram adultos, mas que não tiveram ali, né, na sua vida alguns projetos realizados, né, que era muito cobrada, muito comparada, né, sendo colocada aquela pessoa muito para baixo. Isso é um ambiente, isso é um fator ambiental que leva, né, a pessoa a desenvolver possivelmente um quadro depressivo. Então veja, existe aqui um componente genético, existe aqui um componente ambiental, né, aquela família, aquele local, né, onde essa pessoa foi criada. Existe aí um componente corporal, né, então a falta de nutrientes no seu corpo, né, a falta não, né, o desequilíbrio de nutrientes, o desequilíbrio de questões hormonais, de neurotransmissores, é um outro fator que leva a pessoa a desenvolver depressão. Né? A falta de um sentido para a vida. Né? Tem pessoas que não sabem, não é, qual é o sentido para a sua vida, o que é que estão fazendo aqui, para onde estão caminhando. Né? Para essas pessoas, né, que não têm um sentido na vida ou que não descobriram ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá? Presta atenção nisso aqui. Olha aqui, ó. Psicoterapia e sentido da vida. Existe terapia para que a pessoa possa encontrar a sua vocação no mundo, né? Que através da vocação, e aqui eu não estou falando da vocação religiosa, tá? Mas através da vocação você consegue dar um sentido à sua própria vida, né? Você consegue fazer, né, as coisas que faz a tua vida interior feliz, realizado. Existe terapia para isso. Terapia não é só para pessoas que, né, estão com problemas depressivos, ansiosos, de carência, de falta de comportamento. Não, não. Pessoas que estão perdidas, né, que ficam pulando, por exemplo, de galho em galho em relação ao trabalho. Né? Então, há terapia para isso. Né? Encontrar um sentido, né, para a sua vida, dar um sentido para a sua vida, né? Viver o seu chamado, que é a sua própria vocação. Entende? Então, isso é um outro fator. Não tem um sentido para a vida, tá? Não tem um sentido para a vida. Desequilíbrio no corpo, hormônios, neurotransmissores, né? Fator ambiental, tá certo? Um fator ambiental, ou seja, aonde você foi criado. E esse fator aqui, né? Esses 4 fatores, né? Esse do sentido da vida. Então veja, se existem aí basicamente 4 fatores, né, que levam a pessoa a desenvolver um quadro clínico de depressão, isso também aqui serve para a ansiedade, tá? Se esses 4 fatores levam a pessoa a ter esse tipo de quadro clínico, repito, a depressão, ela é um fator, né, ela está associada a um problema de humor, né? Então a pessoa tem uma baixa no seu humor, entre outras características, claro, né? Então veja, o que é que isso tem a ver com a relação com Deus? Entendem? Entende que quem diz isso é uma pessoa ignorante, ou seja, no sentido de não conhece, né, sobre os quadros clínicos, né, não conhece do que a pessoa, né, pode chegar e pode desenvolver. Então, ou seja, a pessoa, ali na sua mente, na sua cabeça, né, na sua vida interior, ela acredita em Deus,
confia em Deus, mas, por exemplo, se os seus neurotransmissores ou seus hormônios estiverem em desequilíbrio, isso vai afetar o humor e vai afetar a quantidade de pensamentos negativos. Então veja, nesse exemplo aqui, eu estou pegando um fator biológico, né? Então veja, não tem uma relação nenhuma direta com Deus. No sentido assim, não é de ser falta de Deus, como é o tema da nossa live. Então nós precisamos começar, né, a eliminar, derrubar mais os preconceitos. Eu estou vendo aqui que vocês estão deixando os comentários, daqui a pouco eu leio, tá certo? Os comentários de vocês, tá bom? Enquanto isso, né, enquanto eu estou aqui falando, aperta aí no aviãozinho, né, para o Instagram entender que eu voltei a fazer lives e que você, né, tá gostando, tá fazendo sentido fazendo sentido desse conteúdo também, tá? Deixa eu olhar aqui no YouTube, né, tudo ok aqui também no nosso YouTube. E é isso aí, ó. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui, tá? Um texto para você entender, tá? Fazer uma relação aqui, ó. Um texto bíblico, tá? Tá aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. Então veja, esse texto aqui, né, um texto bíblico, ele fala sobre o profeta Elias, né? Depois Elias foi para uma guerra, né? Então ali ele matou os deuses, né, do deus Baal. E aí, né, um dos caras que sobreviveu ali, né, que digamos assim, um dos guardiões de Baal, prometeu matar Elias. E Elias, né, foi para debaixo dessa árvore chamada Junípero, né, e se deitou lá e disse assim: Olha, meu Deus, né, eu quero morrer, né, tira a minha vida. Então ele sai de uma batalha, né? Evidentemente que Elias estava o quê? Cansado. Muitas vezes o que acontece com você e comigo, muitas vezes nós estamos cansados, né? Cansados dos problemas, cansados das dificuldades, não é assim? E aí muitas vezes o que é que passa pela nossa cabeça, né? Ah, eu queria morrer, eu não queria viver, eu queria sumir, né? Não é assim que acontece? Muitas vezes a gente pede isso a Deus, né? Olha, não tinha como não o Senhor, né, me levar? É ou não é assim? Diz aqui para mim nos comentários. É ou não é? Então muitas vezes a gente está cansado, né? Assim, a gente pede isso a Deus. Está errado pedir? Não, pedir não está errado, né? No final das contas, Deus faz o que Ele quer, né? Mas eu quero falar aqui, ó, depressão, desânimo, né? Falta de humor, não é assim? Então a gente vai lá, né, e pede ali a Deus, né, um alívio. Veja, em nenhum momento o texto vai dizer, né, em nenhum momento Deus ele reprime Elias. Então veja, Deus ele permite, né, que Elias ele possa descansar. Né? E se você continuar o texto, né, vou repetir aqui, livro do 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4 em diante. Se você seguir a leitura, o texto vai dizer que Deus manda um anjo para alimentar Elias. Eu não sei, tipo assim, na tua vida, o que é que tem sido esse anjo? Talvez esse anjo possa ser essa live, né? Talvez esse anjo possa ser uma pessoa aí na sua vida, né, que te apoia, né, que te ouve. Né? Talvez esse anjo possa ser a ação do próprio Deus ali na tua intimidade com ele. Né? Eu não sei qual é na tua realidade. Entende? Mas, ou seja, no texto Deus manda um anjo. Um anjo para alimentar, é o profeta Elias. Né? E aí veja que interessante, minha gente. Quando o anjo ele alimenta Elias, Elias continua lá, debaixo da árvore. Aí depois o anjo volta. Isso é o texto seguindo, tá? Eu não li todo o texto aqui, né? Depois o texto vai seguindo e ele diz assim: o anjo volta. Se o anjo volta, ele diz assim: olha, Elias, ainda tem umas coisas ali para você fazer, ainda tem umas lutas ali para você seguir. Então veja, muitas vezes é isso. Ó, Deus, né, ali ele respeitou o cansaço de Elias, né, ele não reprimiu Elias, ele não tirou a vida de Elias, ele alimenta Elias por meio desse anjo. Né? Mas ele diz assim, ó, embora você esteja cansado, Elias, né, agora eu te alimentei, você descansou, né, mas você precisa continuar a sua missão. Veja, né, o texto vai seguir e vai dizer lá,
né? O anjo diz, olha Elias, ainda tem algumas batalhas para você seguir. Então veja, aqui há uma grande questão, minha gente, que é a seguinte: se uma pessoa não sabe, não é, qual é o sentido da sua vida, qual é a sua vocação, por quê, né, está enfrentando certas dificuldades, está passando por certas batalhas, né, está passando ali por certos problemas. Se você não sabe o porquê de superar isso, vai ficar muito difícil o teu humor. Lembra, a depressão é um transtorno de humor. Então vai ficar muito difícil você encontrar motivos, né, para que o seu humor ele esteja equilibrado, digamos assim. Né? Se você não cuida do seu corpo com o mínimo possível, né, que é uma atividade física, e isso vai fazer com que hormônios, neurotransmissores também possam se equilibrar, vai ficar difícil você manter o seu humor e você não deprimir. Né? Então veja, se você tem pessoas na sua família, né, próximas a você que tem esse transtorno de humor chamado depressão, certo? E você procura não se cuidar, fica difícil. Porque veja, o que é a vida humana? A vida humana ela é um composto. Ela é um composto de matéria, nós temos um componente material e aqui também é um componente espiritual. Quando eu falo um componente espiritual, é justamente porque o ser humano ele busca dar um sentido à sua própria vida. Então a gente não se contenta apenas com as coisas, né, materiais. Então, por exemplo, né, quando eu falo aqui de sentido da vida, quando eu falo de vocação, é a mesma coisa, tá? É só o ser humano que tem isso dentro de si, que pulsa dentro de si. Um boi, uma vaca, uma galinha não vão parar uma terça-feira à noite, 9 e pouco da noite, né, para conversar sobre o sentido da vida, né, para conversar sobre pontos de melhoria, né, para dizer assim, né, tipo, a vaca não vai dizer lá para amiga, para outra amiga que é vaca, mas amiga, com fulana, comadre, né, fazem, sei lá, 6 meses, um ano que eu não vou na academia. Não existe isso no reino animal e no reino vegetal. Mas isso cabe ao ser humano, né, parar e refletir sobre a vida. Cabe ao ser humano pegar o sofrimento pelo qual ele passa e dar um sentido a isso. Só que, se a pessoa, né, não está com seus componentes materiais, que são hormônios, neurotransmissores, a saúde, em dias, isso fica muito difícil de fazer. Tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, aperta aí no coraçãozinho para que eu possa entender. Né? Quando eu vejo os coraçõezinhos subindo, né, eu entendo que vocês estão entendendo. Né? Então, se vocês puderem fazer isso aí, ou então, né, coloca aqui o teu comentário, né, coloca aí a tua contribuição, que daqui a pouco eu leio. Tá bom? Deixa eu olhar aqui no YouTube. Tudo ok também no YouTube, tá bom? Pessoal, antes que eu esqueça, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, Alexandre Vieira. Quando terminar essa live, né, me segue lá no YouTube também, tá bom? Eu estou deixando as lives aqui do Instagram salvas no meu canal do YouTube. Então você confere lá no final, tá certo? Então veja, há esse componente aqui, ó. Há um componente material, um componente espiritual. Né? Então veja, se eu e você, deixa eu olhar aqui a data, 24 de setembro de 2024, se eu e você nós estamos hoje aqui vivos, é porque assim como aconteceu com Elias, né, o profeta, né, quando ele cansou, quando ele pediu a morte a Deus, e Deus foi lá e alimentou ele, né, por meio do anjo ali, que o texto vai dizer que o anjo levou pão, água e tudo mais. Né? Então veja, aí ele come, descansa ali, aí o anjo diz, olha Elias, tem mais umas lutas aí para você seguir, entendeu? É assim que Deus faz com a gente. Se hoje, né, 24 de setembro de 2024, você está vivo, eu estou vivo, apesar das dificuldades, é isso que Deus está nos dizendo assim, olha, você ainda tem algumas lutas, entendeu? Para você continuar, para você seguir, para você fazer. Descansa, né? Descansa, se alimenta, tá certo? E depois segue. Só que o alimento aqui, quando eu falo de um transtorno de humor, como é o caso da depressão, o alimento aqui muitas vezes pode ser não o alimento físico, mas o alimento pode ser a prática de uma atividade física, o alimento pode ser uma terapia, o alimento pode ser uma direção espiritual, o alimento pode ser buscar encontrar ou dar um sentido para a própria vida. Entende? O alimento não precisa ser necessariamente material, né? Feijão, carne, né? Enfim, essas delícias aí. Né? Então veja, para pensar assim, se você for atento, se você estiver atento à sua vida,
você vai perceber que Deus, né, ele manda, digamos assim, um anjo para cuidar de você. E repito, esse anjo ele pode ser, né, um conteúdo. Esse anjo pode ser uma pessoa. Entende? Então veja, é preciso ter cuidado aí, né, com essas expressões, né, sobretudo na bolha católica, né, eu sou católico também. A gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado com aquelas pessoas, né, que têm aquela ideação, né, aquela ideia, né, de... Eu não posso falar a palavra aqui porque senão o Instagram derruba a live, né? Mas aquela ideia, né, de... Entende? Cuidado com essas pessoas que têm essas ideias ou que praticaram. Isso não tem nada a ver com falta de Deus. Entende? Porque a pessoa, a fé, né? A fé, ela faz parte do mundo interior da pessoa. A depressão, né? Ela faz parte do mundo biológico do corpo e, né, do ego. O ego, né, ele está aqui se relacionando com o mundo real. A fé faz parte da vida interior. Só que, é claro, existe também as doenças espirituais. Eu não sei se você sabe, né? Mas o Padre Paulo Ricardo tem um livro e um curso chamado A Cura das Doenças Espirituais. Então, na minha prática clínica, né, quando eu atendo ali as pessoas que me procuram, primeiro eu começo a fazer a investigação no corpo. Né? Como é que está a saúde, como é que está sono, faz atividade física, não faz, qual foi a última vez que foi ao médico, qual foi a última vez que fez exames de sangue. Então eu começo essa investigação pelo corpo. O corpo está ok? Beleza. Vamos investigar as emoções e os comportamentos. A pessoa não tem problemas emocionais graves. Tá passando uma moto aqui, acho que estão ouvindo, né? A pessoa não tem problemas emocionais graves. Então vamos olhar para a vida interior. Porque a depressão, a ansiedade, né, entre outras doenças emocionais, elas podem ter um componente interior. Então, por exemplo, pessoas que não sabem por que sofrem. Né, pessoas que perderam a esperança na própria vida ou perderam a esperança na vida. São pessoas que têm uma dificuldade em lidar com o sofrimento. São pessoas, né, que se têm uma dificuldade em lidar com o sofrimento e tem uma doença como é a depressão, que é um transtorno de humor, vai ficar muito mais difícil essa pessoa dar conta da vida. Concorda comigo? Se você concorda, aperta aí no coraçãozinho. Deixa eu olhar aqui o YouTube. Beleza, o YouTube tá ok. E aí? Então veja, a depressão ela tem muitos fatores. Né? Eu peguei aqui 3 ou 4 que eu acredito que são os principais. Né? O fator biológico, o corpo, né? Ali o ambiente, onde a criança e o adolescente viveu, né? A questão psicológica, né? A questão também de dar um próprio sentido à sua vida, né? Que aí seria aqui associada à vida interior. Né? Então veja, tem aqui 3 ou 4 componentes, né, que são os mais comuns que originam um quadro clínico depressivo, ansioso também. Né? Então veja, como assim é falta de Deus? E eu estou colocando aqui uma depressão, mas você pode, por exemplo, antes da depressão, tem ali estágios de tristeza. Isso pode servir para tristeza também. Isso pode servir para um desânimo também na vida. Né? Então veja como é complexo julgar as pessoas. Né? Não tinha visto essa depressão por uma perspectiva da mudança de humor. Exatamente. Uau, aqui é uma sessão terapêutica gratuita mesmo. Né? Tipo umas raízes da depressão sendo caracterizada por uma mudança de humor. A depressão, né, segundo o DSM, né, que o Manual de Diagnóstico Estatístico, né, que ali psicólogos e psiquiatras e terapeutas, né, olham ali os diagnósticos e tudo mais, ele coloca a depressão como um transtorno de humor. Saudade também é difícil a gente aceitar a saudade. Assim, é difícil, é chato, é ruim, mas é preciso entender que, né, ali chegou um momento que precisou separar. Né? Separar seja por conta da morte, separar seja porque a pessoa, né, foi morar em outra cidade, enfim. Né? Muitas vezes os nossos sofrimentos eles acabam se perpetuando porque a gente não aceita. A gente queria que as coisas fossem do nosso jeito e do nosso modo. Então veja, isso é uma forma de adoecer.
querer que as coisas sejam sempre do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. Né? Eu estou dizendo isso aqui para todo mundo que está na live. Né? Ou seja, não aceitar a realidade, né? E a partir dessa realidade buscar melhorias é sofrer, é se angustiar. É a fórmula certa do adoecimento. Entende? Então veja. Deixa eu olhar aqui os comentários de você. Um cansaço muito ruim mesmo, mas às vezes penso em desistir do meu trabalho voluntário. Aí vem a fé e continua na luta, né? De novo. Né? Mas veja, como eu disse aqui a vocês, tá certo? Muitas vezes só a pessoa cuidando do corpo já melhora. Já melhora. Né? Eu não sei se, provavelmente vocês não saibam aqui, mas existe uma relação direta entre pensamentos positivos e o intestino. E o contrário também, pensamentos negativos e o intestino. Tá? Ou seja, pessoas que não cuidam, né, da sua alimentação, né, ou seja, uma má alimentação, ela inflama o organismo como um todo. O nosso organismo inflamado, ele vai fazer com que a gente possa pensar mais negativamente, porque existe um neurotransmissor chamado de serotonina, que esse neurotransmissor está associado ao bem-estar. E a maior parte da serotonina é fabricada no intestino. Então, um corpo inflamado produz menos serotonina, tá? E esse neurotransmissor em menos quantidade, a pessoa não se sente bem. É por isso que eu estou dizendo, minha gente, tem problemas, quadros clínicos de depressão ou de ansiedade, que você tem uma melhora positiva, significativa, você cuidando do seu corpo. É simples assim. O problema é que a gente gosta de complicar as coisas, entendeu? O problema é esse. Eu não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Você tem tempo. Só que o não se cuidar, né? Quer dizer, o se cuidar não é uma prioridade para você, mas tempo você tem. Né? Deixa eu olhar aqui mais. Olha aí, meu amigo Jocelino, né? Paraibano Raiz. Boa noite para tu, meu irmão. Né? Tenha muita fé em Deus. Coisa boa. Aqui, meu irmão Lucas do Bolo. Depressão é uma doença complexa que afeta milhões de pessoas. Será que reduzir a falta de Deus não nos impede de oferecer o apoio necessário para quem sofre? Exatamente. Né? É necessário oferecer um apoio de fato, né? De fato, e não julgar. Né? Uma pessoa que passa por problemas emocionais, ela não deve ser julgada. Né? Ela pode até ser cobrada, aqui a palavra cobrada no lado positivo, né? Para que possa buscar ajuda, para que possa se cuidar. Né? Então é preciso ter cuidado com isso, de fato, de fato. Né? Então veja, pessoal, depende de como vemos a saudade. Né? A saudade também pode ser uma coisa boa. Exatamente, tem uma música do Padre Fábio de Mello, né? Que um trecho dela diz assim: só se tem saudade do que é bom. Né? E é verdade, ninguém tem saudade de coisa ruim. Não é assim? Então veja, é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Quando a gente fala, né, do ser humano, nós somos um composto: corpo, alma e psique. Né? Então veja, nós somos um composto de, corpo, alma e psique. Nós precisamos cuidar o básico, tá? Olha, de novo, é 3, tá? Alimentação, atividade física e sono. Corpo, alma e psique. Né? O ser humano é o composto dessas 3 realidades. Para que você possa ter uma qualidade de vida, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua psique e você precisa cuidar da sua alma. Isso a gente chama de saúde integrativa, ou seja, a saúde integral, que leva em consideração as 3 realidades. Então, por exemplo, né, tem pessoas que cuidam do corpo, mas não cuidam da alma e não cuidam da psique. Tem pessoas que cuidam da alma, mas não cuidam do corpo e não cuidam da psique. Entende? Então veja, é como se fosse um tamborete com 3 pernas. Não é? Se você sentar com uma das pernas ou 2 das pernas com defeito,
quando você sentar nesse tamborete, ele vai cair, evidentemente. Não é assim? Então veja, corpo, alma e psique. Nós precisamos levar em consideração essas três realidades. Entende? Então veja, alimentação, atividade física e sono. Tem muita gente que está adoecendo. Sabe por quê? Porque não está dormindo bem. Sono é fundamental. Muitas vezes um quadro clínico de depressão, de ansiedade, ele piora por conta disso. Né? Então eu quero que você pare e pense agora, né, nesse momento, nessa live, né, qual aspecto da sua vida que você está precisando cuidar. E outra coisa, minha gente, ninguém sabe de tudo, entendeu? Por exemplo, você pode saber cuidar do seu corpo, você pode saber cuidar da sua psique, mas talvez você não saiba cuidar da sua alma. Um exemplo, você pode cuidar da alma, pode saber cuidar do corpo, mas às vezes você não sabe cuidar da sua psique. Né? Então veja, em algum momento da vida, né, você vai precisar de um profissional, de alguém que te oriente naquele segmento. Entende? Live top. Valeu, grande Jocelino. Já soube que você voltou para academia, viu, cara? Tá indo para academia que horas? Me diz aí. Então veja, em que aspecto é esse? Agora, veja, largar de mão essas três realidades, corpo, psique e espírito, é pedir para adoecer, é pedir para viver doente. É ou não é? Diz aí. Né? Me conta aí. Deixa eu olhar aqui no YouTube, tá? Ok. Tudo bem aqui no YouTube, tudo bem aqui no Instagram. Ok? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria conversar aqui com vocês, tá bom? Eu vou encerrar essa live agora, eu vou deixar ela salva no meu canal do YouTube, tá bom? Me segue lá no YouTube, me segue aqui no Instagram também. Voltei a fazer as lives, tá bom? Então fiquem ligadinhos, né? André disse que sim, né? Jocelyn tá em 2h30 da tarde. Boa, cara, um horário bom, tá? Quem mais? Né? Fez sentido para você essa live? Né? Se fez sentido, tira um print dessa tela, me marca aí nos teus stories, coloca uma frase aí que fez sentido para você, tá bom? E assim, e a melhor parte é, faça alguma coisa por você. Esqueçam essa história assim de querer mudar o outro, entendeu? Você só consegue mudar você. Só você pode ir para a academia por você. Só você pode procurar uma ajuda para cuidar da sua psique. Só você pode cuidar da sua vida interior, que é a sua alma. Só você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Entende? Acho que dá para ouvir aqui na moto que passou, né, o barulho aqui. André colocou, que pena, já. É isso aí, Andréia. A minha ideia é essa aqui, tá? Deixar um gostinho de quero mais para que vocês voltem, tá? Não vou entregar o ouro todo de uma vez, não. Seria maravilhoso ter um momento terapêutico com você todos os dias. É isso aí, Luau. Eu tô querendo fazer live todos os dias, tá? Tô querendo fazer live todos os dias. Por enquanto, o fixo tá na terça. Mas eu acredito que amanhã, quarta, eu vou conseguir. Mas façam o seguinte, fiquem atentos aos meus stories aqui no Instagram, tá? Que aí eu vou postar o dia das lives, mas eu quero fazer todos os dias. Sim, quero voltar a fazer todos os dias, como eu já fiz um tempo atrás. Tá certo? Outra coisa, tá, pessoal? Eu já ia esquecendo, isso aqui também é uma das coisas mais importantes, tá? Eu tenho aqui na bio do meu Instagram, tá bom? Um linkzinho lá para você que quer cuidar, que quer eliminar a sua ansiedade, tá? Se você sofre de ansiedade, né? Se você tem aqueles pensamentos negativos que não te deixam em paz, tá certo? Eu tenho aqui no link da minha bio do Instagram um conteúdo terapêutico, um livro digital com 15 exercícios para você aplicar e eliminar a ansiedade da sua vida, tá bom? Tem uma aula muito completa sobre como você eliminar os pensamentos negativos, isso na prática, tá? Tem lá uma fórmula de suplementação natural para eliminar a ansiedade. Né? Tem um bônus e tem um outro material com dicas de filmes para você amadurecer a sua personalidade. Vejam só, esse conteúdo,
né? Assim, eu já recebi aqui, depois eu vou até postar aqui nos meus stories. Eu já recebi aqui alguns feedbacks positivos, né, sobre esse conteúdo. E o melhor, tá? Eu vou atualizando ele ao longo do tempo. O valor é apenas R$13. Só que a partir de outubro, tá? Eu estou olhando aqui a data de setembro no computador. A partir de outubro, esse material vai custar R$97. Tá bom? Então agora ele está a R$13 no Pix ou no cartão. Então assim, se você quiser eliminar sua ansiedade, tá? Tem lá um livro digital com 15 exercícios. Aí você diz assim, eu não sei o que fazer com a minha ansiedade, Alexandre. Quando eu estou ansioso eu não sei o que fazer. Pô, R$13. É mais barato do que um lanche, né? Esse preço aí hoje está praticamente um cachorro quente, né? Hoje você não compra um cachorro quente e um refrigerante por R$13. Não é assim? É ou não é? Então veja, esse link, né, Livre-se da Ansiedade é o nome deste produto, né, um livro digital com 15 exercícios, tá bom? E uma aula, né, terapêutica para que você possa aprender na prática a eliminar os pensamentos negativos, tá bom? E tem outras coisas lá, dá uma conferidazinha, R$13, a partir de outubro vai para R$97, tá bom? E vou deixar essa live aqui salva no meu YouTube, eu ia dizer que era no Instagram, né? Mas eu vou deixar salvo no meu YouTube, tá bom? Confere lá, meu YouTube, Alexandre Vieira, tá bom? Se você não encontrar, tiver alguma dificuldade, fala comigo aqui no direct do Instagram que eu mando para você o link, tá bom? Estou deixando as lives salvas lá, tá bom? No meu canal do YouTube. Aproveita e me segue lá no YouTube também, tá certo? Que logo em breve eu vou fazer lives pelo YouTube também. Eu estou olhando aqui para o meu computador que está aqui na minha frente, né? Estou conectado no YouTube. Hoje é o primeiro teste que eu estou fazendo aqui no YouTube, tá bom? Para aprender um pouquinho da dinâmica da plataforma, né? E futuramente fazer lives ao vivo aqui também pelo YouTube, tá certo? A live fica salva no meu canal no YouTube. Uma boa noite, né? Tá certo? Fiquem com Deus e o tema de hoje foi depressão não é falta de Deus. Foi provado por A mais B. Né? Quem fala que é falta de Deus é uma pessoa, né, infelizmente, ignorante. Tá certo? Então não leve em consideração isso, né, essas bobagens aí que você escuta. Um abraço e fique com Deus.